Boa noite, amigos, cristãos, não cristãos, independente de uma crença. Eu tenho uma palavra para o seu coração que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Eu percebi algo muito importante nesse texto e eu gostaria de passar para as vidas e almas que vão estar assistindo essa live. Você pode perceber que Jesus ele sai com os discípulos, um pequeno número de almas, e a multidão o seguia, um grandiosíssimo número de almas. Centenas e centenas ou milhares e milhares de pessoas, de vidas, almas. E eu pude entender algo muito interessante. Jesus ele conseguiu fazer uma separação, ele se certificou de dar atenção a um pequeno número de almas. Os discípulos eram almas, 12 discípulos. Como também ele teve equilíbrio para dar atenção, para tratar com amor, um grandiosíssimo número de almas. Era uma multidão, centenas ou milhares de vidas, ou seja, almas. E as multidões, ele pregava um grande número de almas. Aos discípulos, que era um pequeno número de almas, ele ensinava. Falava por parábolas em vários trechos da palavra de Deus, vários lugares. Você pode perceber que os discípulos chegavam até o mestre, indagavam ele o porquê disso, o porquê daquilo, porque ele falava por parábolas, e muitas das vezes ele explicava a parábola aos discípulos. Muitas das vezes ficava em oculto, porque os discípulos não conseguiam alcançar toda a sua fala, tudo aquilo que ele tinha para revelar a eles. Mas aqui o que eu acho muito interessante é que ele reuniu o tempo para um pequeno número de almas, como também reuniu o tempo para um grandiosíssimo número de almas. O verdadeiro líder é aquele que se importa com um pequeno número de almas que, quem sabe, Deus colocou em sua mão e permitiu ele estar em um bairro, em uma cidade, um estado, um país, por muito tempo, por muitos anos, aquele pequeno número de almas. Jesus conta que o pastor ou a pastora que ele depositou um pequeno número de almas, ele conta que esse pastor ou essa pastora vai dar toda a atenção, todo o carinho e vai se dedicar ao máximo para fazer com que esse pequeno número de almas cresça. Ele fez dos 12 discípulos o quê? Tudo isso que nós estamos vendo hoje. A igreja começou com 12 discípulos. Ele deu toda a atenção para aquele pequeno número de almas. E olha o que se tornou uma igreja que está no mundo inteiro sendo sal e luz dessa terra. Como também se preocupou com a grande multidão, o grande número de almas. O verdadeiro líder, ele se importa com um pequeno número de almas, como também com um grande. Só que para ele chegar num grande número de almas, ele precisa se dedicar ao pequeno número de almas. Deus tem um carinho muito grande com o pequeno. Zacarias 4,12 está relatado o quê? Quem, pois, despreza o dia de coisas pequenas, este, pois, se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 4 olhos do Senhor que percorrem sobre a terra. Em Provérbios 15:16 está escrito que melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Nós sabemos que Elias precisava de um milagre, que chovesse. Aí ele diz para o teu moço, vai lá e vê se a chuva
está vindo. O moço foi uma vez, nada, duas, nada, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez ele volta e diz para Elias: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí veio uma chuva abundante. Em Lucas 12:32, Jesus diz: não temas, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A mulher sulamita, ela vê o profeta Eliseu passar por ela, dando um testemunho de vida por muito tempo. E ela chega no seu esposo e diz: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. Deus dá muito valor no pequeno, no inferior, no menosprezado, no deixado para trás, naquele que não é aceito pela sociedade. Ele dá um valor muito grande. E ele tem o poder de realizar muitas obras. E o que eu quero dizer aqui também nesta mensagem é que existem muitos líderes que Deus depositou um pequeno número de almas em suas mãos. E eles se precipitaram. Eles avançaram um sinal. E eles se lançaram cruz a uma grande multidão. Se corromperam. Tem mensagens vazias, sem a unção do Espírito, sem a glória de Deus, sem a presença de Deus. São cristãos cabeça seca, como diz em Eclesiastes 9:8. Em todo tempo estejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. A mensagem tem que ter óleo, tem que ter a unção, tem que preparar. Você tem que buscar o conhecimento, não é viver de informação. Tem pregador que ele só pega a mensagem do Facebook, da internet, copia e prega. Uma vergonha. Só por informação. Não gasta o seu tempo buscando conhecimento, orando, clamando, lendo a Bíblia, lendo bons livros. Muitos líderes que o Senhor depositou um pequeno número de almas não ficaram ali alimentando essas almas até o tempo oportuno, se lançaram às multidões, estão hoje corrompidos, vazios. O cantor Lázaro, que partiu, ele dizia que a maior solidão é aquela de estar entre uma grande multidão e não ser percebido e nem visto. Nós temos, igreja, eu digo sempre que entender os processos de Deus na nossa vida. Deus dá valor no pouco. Deus dá valor na individualidade. Josué 23:10, porque um só de vós perseguirá Bil, porque é o Senhor vosso Deus o que peleja por vós. As águias, aliás, outros pássaros voam em bandos, as águias voam sós. José era um crente águia. A águia, ela de 3 quilômetros, ela vê um lambari pulando a água. Ela tem visão tridimensional. Olha em cima, no meio e embaixo ao mesmo tempo. A águia se renova. A águia, ela está no seu voo, numa altura muito grande. Se vem algum parasita, algum outro pássaro tentar incomodar ela, ela nem se bate. Sabe o que ela faz? Ela alça um pouquinho mais, um voo um pouco mais para cima. E aí aquela parasita, aquela ave não aguenta a altura, se desfaz dela e despreende. Tem pessoas que estão te criticando, debochando de você, ridicularizando, rindo há muito tempo, porque não entendem o que Deus está fazendo na sua vida. Suba mais um degrau, mais um patamar, evolua, cresça, amadureça mais ainda, leia mais a Bíblia, leia bons livros, busque a Deus, suba mais um nível. Não precisa bater de frente, não precisa brigar, suba mais um nível. Eu quero deixar esta mensagem para você. Jesus teve equilíbrio. Ele soube lidar com um pequeno número de almas, como também um grande número de almas. Deus está nos preparando. Como diz em Lucas 24:49, eis que vos envio a vós a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Existe uma promessa para você e para as multidões? Existe. Existe uma promessa para Deus dar peso ao seu nome e ao meu nome? Existe. Existe uma promessa de Deus fazer conhecido o nosso ministério? Existe. Mas nós temos que ficar em Jerusalém.
ser revestido de poder, até que venha a confirmação, o poder, até que Deus aprove. Nós não podemos sair de Jerusalém. Que essa mensagem, ela venha fazer guarida no teu coração. Tudo é devagar com Deus. Lembra de Ezequiel 37, para encerrar? Deus coloca ele dentro de um vale. E diz para ele, profetiza. Ele profetizou como Deus ordenou. Só que primeiro houve um pequeno ruído. Ele podia dizer, não está adiantando nada, Deus. Só que depois do pequeno ruído, houve um rebuliço. Quem sabe você está vivendo dias de pequenos ruídos, mas haverá um rebuliço na sua vida e no seu ministério. Fique com esta mensagem.